Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o apóstolo Tomé, uma grande memória e festa. E quando nós lembramos de Tomé, nós lembramos aquele que entre os seus discípulos manifestou a sua dúvida. Eu digo isso porque não foi só Tomé que teve dúvidas. Muitos outros tiveram dúvidas na presença real de Jesus vivo e ressuscitado. Mas Tomé, ele não só manifestou a sua dúvida, mas professou a fé em Jesus. Fé essa, queridos irmãos e irmãs, que todos nós hoje dizemos da boca de alguém que não acreditou. Meu Senhor e meu Deus. Então, ao celebrarmos Tomé, nós celebramos aquele que coloca muito essa expressão. É preciso ver para crer. Eu penso que o real seria: é preciso crer para ver. Quando nós, obstinados que somos, e queremos compreender aquilo que vai além do campo da física e da metafísica, nós entramos no horizonte, queridos irmãos e irmãs, onde vai trazer mais dúvidas do que confiança e confirmação. A fé é necessária, por mais que seja contrário, é necessário que ela se viva na prática. A fé não é abstrata. A fé se manifesta com comprometimento e acolhimento da experiência pessoal e íntima que temos com Jesus. Se nós, queridos irmãos e irmãs, não nos dispomos a fazer uma experiência de fé, nós não conseguiremos experimentá-la na nossa vida e no nosso testemunho. Tomé, ele não foi um homem incrédulo. Ele foi um discípulo. Ele seguiu a Jesus. A sua profissão de fé, queridos irmãos e irmãs, e isso deveria ficar para nós, ela supera em muito a sua dúvida. Dúvidas todos nós temos. Quem nunca duvidou? Quem nunca de forma inadvertida, disse: a minha fé está fraca, eu estou em crise de fé, eu tenho dificuldade de acreditar. Todos nós temos. Por isso que, lembrando dessa experiência ressuscitada, Tomé, ele não só viu e creu, mas como professor. Evidentemente, nosso Senhor pediu, e foi o que Tomé pediu: eu quero tocar, eu quero pôr a mão, eu quero ver. Daí surge uma das mais belas bem-aventuranças. E bem-aventurados somos nós, porque nós acreditamos sem tocar e sem ver. Nós acreditamos porque confiamos. Nós acreditamos porque nós fazemos a experiência. Queridos irmãos e irmãs, se nós não dispomos a fazer uma experiência de Jesus no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, corremos o risco de viver uma existência inteira e não nos encontrarmos com aquele que o nosso coração tanto procura, que é estar com Deus. Por isso que eu convido os queridos irmãos e irmãs, ainda sobre a
primeira carta de São Paulo aos Efésios, afirmar e confirmar convictamente que nós não somos estrangeiros, nós não somos migrantes, nós não somos estranhos, nós somos o quê? Concidadãos dos santos. Nós, como igreja, nós fazemos parte desse projeto de Deus. Eu não posso olhar para a igreja de Jesus, que é dele, como algo distante e fora da minha vida de fé. Não. Nós formamos esse edifício e nós temos como fundamentos os apóstolos e os profetas, os santos, aqueles que viveram, experimentaram, testemunharam e deram a sua vida por causa de Deus. E dizendo que os irmãos e irmãs, e aqui vem essa certeza, essa consistência, a pedra principal, a pedra que fundamenta a igreja é Jesus Cristo. Ele disse a Simão Pedro: tu és Cefas, tu és pedra, rocha de sustentação. Sobre ti eu edificarei a minha igreja. Para dizer que a igreja não é dos homens, a igreja não é propriedade nossa. Isso muitas vezes, quando nós somos indiferentes da igreja, proposta de Cristo, nós estamos sendo diferentes ao próprio Cristo. E São Paulo vai dizer, queridos irmãos e irmãs, porque em Cristo essa construção aprendemos. Construção não é tijolos e pedras. Construção são almas, são vidas. Essa construção ela vai se ajustar e formar no meio do Senhor, como Jesus. Ele foi o referencial. Então, enquanto Jesus não for o referencial da sua vida, da minha vida, esse reino estará inacabado. Meus irmãos, nós precisamos fazer a experiência de Deus. O Cristo não deve ser uma imagem fria de um cartão, de um quadro. Ele deve ser uma presença viva da nossa vida. O Cristo deve ser levado para a nossa experiência diária. O Cristo deve ser para nós aquilo que ele foi para Tomé. Como Tomé disse assim para Jesus: para onde vamos, Senhor, se nós não sabemos o caminho? O que Cristo disse para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Com essa convicção, deveríamos acreditar nesse Cristo. Com essa convicção, queridos irmãos, viver a fidelidade e dizer, como Tomé: vamos também para Jerusalém, vamos morrer com ele. Vocês sabem, queridos irmãos e irmãs, que só dá a vida pelo outro aquele que ama. Tomé amava Jesus. Tomé estava triste, desolado, confuso, mas quando experimentou, ele disse: meu Senhor e meu Deus. Que nós também façamos as nossas dúvidas uma oportunidade de professar a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.